Olá, tudo bem? Eu sou Letícia Muniz. Estou aqui hoje para conversar com você e dar início a um curso onde nós vamos tratar sobre evangelização e acessibilidade de pessoas surdas. Para você que tem interesse de começar um ministério na sua igreja, de trabalhar com isso lá na sua igrejinha local, no ambiente que você está acostumado, né, alcançar as pessoas surdas da sua comunidade religiosa, esse é o primeiro passo. Nós estamos aqui para ajudar você nesse processo. A ideia aqui nossa é trabalhar com você durante algumas aulas, né, e nós vamos trabalhar aí com dois títulos principais, que nesse primeiro momento vai ser: por que devemos implantar o Ministério com Surdos na nossa igreja? Né? Nós vamos trabalhar sobre a importância disso. E no segundo momento nós vamos dar para você algumas dicas de como iniciar, de como fazer essa implantação desse ministério. Dessa forma, esse primeiro bloco será dividido em 4 vídeos, onde nós teremos subtópicos, e aí depois o segundo bloco, mais 4 vídeos, onde teremos outros subtópicos, onde nós vamos trabalhar. Muito bem, nesse primeiro vídeo, nesse primeiro bloco, vamos trabalhar então sobre a quantidade de surdos que nós temos atualmente no nosso país, né? E também vamos falar sobre algumas leis e vamos trabalhar aprofundando um pouco esse conhecimento. Tudo bem? Bom, diante da atualidade, o último censo que foi trazido para nós pelo IBGE ocorreu no ano de 2010. Esse censo trouxe para nós um número expressivo de 9.700.000 pessoas que têm surdez ou deficiência auditiva. Isso equivale mais ou menos a 5% da nossa população, mais exatamente 5,1% da população. Pode parecer uma quantidade pequena, ínfima, né, em proporção ao nosso país, mas se nós pensarmos com bastante cautela e cuidado, se a gente analisar a população de outros países, por exemplo, nós podemos trazer o exemplo do país Uruguai. Essa quantidade de pessoas surdas ou deficientes auditivas que temos aqui no país equivale a 3 vezes a população do Uruguai, por exemplo. E se a gente pensar dessa forma, nós perceberemos o quão expressiva é essa quantidade de surdos aqui no nosso país. Ainda falando sobre esses números, os dados do IBGE também mostram a quantidade de pessoas por região. Então, é trazido para nós a quantidade de 6,7 milhões de pessoas surdas ou deficientes auditivas que se encontram nas regiões urbanas, né? E os demais ficam localizados na região rural, né? E se a gente pensar também em outra localidade, São Paulo, por exemplo, que é o estado mais populoso do Brasil, nós temos ali a quantidade de 710.000 surdos e deficientes auditivos, né? Nessa perspectiva, a gente pode perceber que é um número expressivo. Pode a gente não ter uma ideia imediata do que isso significa, mas pesquisando melhor, aprofundando, a gente pode ver que existe uma demanda, existe uma quantidade importante de pessoas que estão na nossa sociedade, perto de nós, com as quais a gente não consegue falar ainda, não consegue se comunicar da maneira como estamos acostumados. Muitas vezes essas pessoas, inclusive dentro das suas famílias, enfrentam essa dificuldade de comunicação, né? Sobre surdez e deficiência auditiva, nós podemos começar a citar as leis. Nós temos o Decreto 5626, que é onde trata justamente, onde mostra quem são os deficientes auditivos e quem são os surdos. Qual a diferença que existe entre eles, né? Porque uns são chamados de uma forma e outros de outra. Esse vai ser um assunto da nossa próxima aula, você não pode perder, mas aqui a gente precisa comunicar para você que existem níveis de perda auditiva, e é esse decreto que mostra para a gente esses níveis. Existe desde a perda leve até a perda severa, né? E dependendo do grau da perda,
o indivíduo ele pode estar sem a possibilidade de receber, né, informações auditivas, como ele pode estar num grau leve, onde ele pode estar utilizando um aparelho de amplificação sonora, e cada caso vai ser um caso, né, especificamente. Todos eles entram dentro dessa estatística e todos eles têm direito à língua de sinais. Também essa lei, esse decreto 5626, que regulamenta a lei de Libras, né, ele traz também a questão da língua de sinais, que oficialmente foi reconhecida por essa lei, né, que como a segunda língua oficial do nosso país. Muito bem, em se tratando de leis, nós podemos citar pelo menos 2 leis onde nossas igrejas se enquadram, estão inseridas. A Lei de Acessibilidade, que é uma lei que surgiu no ano de 2000, né, ela trata da questão da acessibilidade não apenas da locomoção de pessoas com deficiência, mas também na acessibilidade de pessoas com perdas sensoriais, como pessoas com surdez ou com cegueira, né? Nesses casos, é acessibilidade à comunicação. Então, as pessoas também têm direito à acessibilidade à comunicação. Nossas igrejas, elas precisam andar de acordo com as leis e assim, por isso você deve perceber que talvez na sua igreja possa ter ocorrido, por exemplo, a construção de uma rampa ou de um elevador para que pudesse facilitar o acesso de uma pessoa cadeirante ou de mobilidade reduzida, por exemplo. Mas a lei de acessibilidade, ela não se trata somente dessas questões de locomoção, mas também ao acesso à comunicação, certo? Depois dela, temos a Lei de Libras, que é de 2002, e ela vem trazer para a gente várias orientações, inclusive a questão de a língua ser reconhecida como meio oficial de comunicação da pessoa com surdez, né? De toda a comunidade surda, que engloba muitas pessoas, não só os surdos, mas sua família, as pessoas que utilizam a língua, como os intérpretes de Libras, por exemplo. E essa lei, ela determina lá prazos para a implantação da Libras em alguns cursos de especializações, por exemplo, de graduação. Essa lei também, ela traz para a gente detalhes sobre o atendimento correto às pessoas surdas, sobre a formação de intérpretes e várias coisas derivadas disso, também sobre a educação, como deve ser ministrada, quais são as diretrizes para isso e também atendimento médico a esse público, né? Então, nós estamos falando aqui de uma questão presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não se inteira, não tem um conhecimento mais aprofundado da quantidade, dos números, das necessidades, e estamos aqui justamente para falar sobre isso e começar a fazer você pensar um pouco como isso pode se dar dentro do espaço religioso, dentro do espaço da sua igreja local. De que maneira a gente precisa movimentar para que tudo aconteça, para que essas pessoas que caminham com dificuldade de comunicação, como elas podem receber a mensagem, o Evangelho de Cristo. Nós, como igreja, né, nós precisamos nos ater a obedecer às nossas leis, às diretrizes. As igrejas sempre se preocupam com isso, mas além disso, nós temos também aquela questão ministerial, aquele mandamento do Senhor quando ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Os surdos estão inclusos aí, eles são criatura, né? Eles fazem parte desse universo e nós muitas vezes estamos deixando passar, né? Estamos deixando que outras informações cheguem até eles, né? E nós precisamos também estar pensando nessa possibilidade de levar o Evangelho de Cristo, mostrar como isso funciona na prática, na vida, confrontar pecados, e é uma necessidade de todo ser humano, não somente de nós ouvintes, mas da comunidade surda também, das pessoas com surdez e deficiência auditiva.
Vamos, então, aprofundar um pouco mais esse assunto nos próximos vídeos. Vamos tratar de quem são as pessoas surdas e com deficiência auditiva, como a gente identifica, como eles gostam de ser identificados. E no próximo vídeo, então, a gente vai tratar dessa parte com mais profundidade. Muito obrigada.